Sejam bem-vindos a mais um Ginga Canarinha, o nosso podcast agora em edição de vídeo e áudio, para você que pode nos acompanhar nas principais plataformas de áudio, como o próprio fairplay.pt e o Spotify. Agora também pode nos acompanhar em vídeo no nosso Facebook, no Facebook do Fairplay. E como de costume, na nossa edição de número 33, eu tenho aqui ao meu lado os nossos convidados, nossos participantes, comentaristas. Marcial Cortez, tudo bem, Marcial? Tudo bem, Rafa, Renato, mais um Ginga Canarinha, vamos que vamos. Bora! E agora também Renato Salgado conosco mais uma vez. Seja bem-vindo, Renato. Boa noite, Rafa, Marcel Cortez, ouvintes e telespectadores do nosso Ginga Canarinha. Vamos que hoje, para variar, temos novidades aí para a gente falar e discutir. Muito bem. Como bem falou o Renato, hoje o nosso assunto, que não é necessariamente sobre a atualidade das jornadas do Brasileirão, mas envolvem sim a atualidade do Campeonato Brasileiro. Isso porque tivemos mudanças surpreendentes no comando das equipas líderes do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Internacional, líder da competição, teve aí uma baixa significativa, né? O Eduardo Cudê, técnico, então, do Internacional, deixou a equipa, pediu demissão e está em vias de se acertar com o Celta de Vigo da Espanha. Iremos abordar bastante esse assunto. E, junto com ele, a outra notícia bombástica dessa segunda-feira foi a demissão do Domenech Torrent. Abordamos bastante aqui nos Gingas Canarinhas, não é? O Renato vai falar bem da previsão que ele fez sobre o Domenech Torrent aqui no Flamengo. O espanhol, então, já deixou o comando do Flamengo, foi demitido, e a contratação foi de Rogério Ceni, ele que estava no Fortaleza, depois de uma passagem rápida pelo Cruzeiro, uma passagem mal sucedida, dessa vez conseguiu aí um novo trabalho também promissor na equipa do Flamengo e chega com toda a pompa para disputar os 3 principais títulos do Brasil. Eu quero começar rapidamente com você, Marcial, falando sobre o Internacional, que surpreendentemente, né, teve essa baixa do treinador, o Eduardo Cudê. Depois de vários desgastes, não é mais técnico do Internacional e vai comandar o modesto Celta de Vigo, que está lá brigando para não cair, né? Tem uma posição à frente lá da zona de rebaixamento do campeonato espanhol. Como você disse, foi uma surpresa muito grande para todos nós, porque nós estamos acostumados com a notícia de que o clube demite o treinador, e não a notícia de que o treinador se demite do clube, né? Então foi uma surpresa muito grande quando a gente soube que o Cudê havia recebido uma proposta de fora, de um time que não é do primeiro naipe da Europa, né? E mesmo assim ele abandona o time na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, com chances de brigar ainda por Copa do Brasil e Libertadores, e mesmo assim ele abandona tudo e vai dirigir o Celta de Vigo. No meu modo de ver, isso foi um tapa com luva de pelica no futebol brasileiro em geral, né? Porque mostrando que o treinador também tem dignidade, e ele simplesmente falou, vou embora porque isso daqui não dá certo. E foi tudo ao mesmo tempo, né? A notícia do Cudê, a notícia da demissão do Domenech e a contratação, assim, a toque de caixa do Abel Braga. Então, o Campeonato Brasileiro girou aí 360 graus, né? Deu uma chacoalhada total. E agora é o futuro que vai mostrar quais serão os resultados, né, dessa mudança. É isso aí. Vale lembrar também para os nossos ouvintes e espectadores que o Internacional, ele contratou o Cudê, pagou a multa rescisória para que o Cudê e sua comissão técnica viessem ao Brasil para começar o ano de 2020 e, durante 11 jogos, contratou um treinador tampão, um treinador de transição, que foi o Zé Ricardo, né, Renato? Então, o Zé Ricardo ficou 11 jogos, os últimos 11 jogos do Brasileirão de 2019. O Internacional terminou na 7ª colocação, conseguiu vaga Libertadores, e aí então veio o Cudê, já, vamos dizer assim, contratado desde o final de 2019, mas
assumiu apenas no ano de 2020, já o Internacional contando que o Kudê fosse fazer um trabalho a longo prazo, já que ele tinha contrato tanto 2020 quanto 2021. E aí vem essa notícia de que ele não quis mais ficar, mesmo o Internacional liderando a competição, né? Rafa, mais uma vez, a gente vê os técnicos estrangeiros utilizando o futebol brasileiro como um trampolim, né? Para justamente arrumar um espaço, uma oportunidade no mercado europeu. A minha surpresa em relação ao Kudê em abandonar o Internacional não é o fato dele simplesmente pedir para rescindir o contrato, até porque existe uma multa, né, que ainda eu não vi se é o Kudê ou muito provavelmente deva ser o Celta que irá assumi-la. Sim. Então a situação é semelhante à própria contratação do Kudê. Para mim, a surpresa é pelo fato do Kudê estar em primeiro lugar no Brasileiro, né, assim, com um time bom, mas com pouca quantidade, assim, digamos, né, de jogadores à disposição. Ele ainda teve alguns problemas de contusões, como o Guerreiro. E então, assim, o que me surpreende é com todo respeito ao Celta de Vigo, né, o Internacional é um clube grande de primeiro pote aqui no Brasil, está disputando os títulos. Então, a minha surpresa é ele deixar o clube para assumir o Celta, ainda, como você disse, ainda lutando para não ser rebaixado para o próximo campeonato. Tudo bem que ainda estamos no começo do Campeonato Espanhol, mas de mesmo jeito, ele está saindo para lutar para não cair. Então, em contrapartida, que aqui ele estaria desenvolvendo, né, disputando os principais títulos, tanto Libertadores como a Copa do Brasil e o próprio Campeonato Brasileiro. E eu acho que depois, sim, de realizar uma campanha boa, ele poderia almejar equipes melhores, né, equipes melhores na Europa, até como, né, para o currículo dele, né, de apresentação de mais um bom trabalho desenvolvido. Então, realmente, a minha surpresa foi no sentido de ele aceitar uma proposta. E outra coisa que eu também li, ele está indo ganhando menos do que ele ganhava no Inter. Então, o que se pôde também ver é que existe um problema político, né, no Internacional. Teremos eleição aí também no final do ano, no começo do próximo ano, e existe um problema interno lá muito grande. Então, isso parece, né, pelo que eu pude ouvir, foi um dos principais motivos que até, se não foi o principal, mas foi um dos principais motivos que incentivaram o treinador também a deixar a equipe do Internacional. A multa é de 1,5 milhão de euros, o que dá em torno de 10, 11 milhões de reais, e é o que se fala que vai ser bancado pelo Celta de Vigo mesmo. O Celta está na 17ª colocação, tem 1 vitória, 4 empates e 4 derrotas. Tem apenas 7 pontos na competição, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E aí, Marcial, aproveitando essa questão da saída dele, muito se fala que o aproveitamento era muito bom, né? São 46 jogos do Kudê, 24 vitórias, 13 empates, apenas 9 derrotas, 61,5% de aproveitamento. Então, obviamente que se ele cobrava reforços, se ele cobrava uma maior participação da diretoria, né, enfim, na gestão da equipa, com o que ele já tinha, ele conseguia fazer um bom trabalho mesmo, como o Renato falou, com as lesões importantes, né, do Guerreiro, do Saravia e do Bosquilha. Os 3 tiveram lesões graves e que não jogam mais na temporada. Perfeito. Ele tinha um aproveitamento muito bom e com um destaque, né, do Thiago Galhardo, que é o principal jogador hoje do Internacional, que praticamente está fazendo o Inter, o resultado todo do Inter está baseado na performance do Thiago Galhardo, é um dos principais jogadores. E, embora o aproveitamento do Kudê fosse bom no Internacional, tem uma característica que, no meu modo de ver, eu não entendi a paciência da torcida do Inter com relação a isso, que é o desempenho em Grenais. Então, o desempenho do Kudê nos Grenais, a gente puxar pela história, é um dos piores, né? Eu fico imaginando, na realidade aqui de São Paulo, dificilmente um técnico sobreviveria com tanto revés num derby, por exemplo, Palmeiras e Corinthians. Um técnico não sobreviveria com tanto revés como ele teve nos Grenais, tanto treinando o Palmeiras quanto treinando o Corinthians. Acho que a pressão aqui seria muito grande.
E a torcida lá, de certo modo, aceitou, né, mesmo esses reveses nos grenais, em troca de um bom desempenho em todas as competições, né, um aproveitamento acima de 60%, e o Inter, um adversário muito difícil, tanto jogando em Porto Alegre como fora, embora hoje o fator casa, a gente sabe que, por conta da pandemia, não tem esse peso todo, né, como tinha no passado, mas é sempre um adversário difícil de se enfrentar, o Internacional, tanto lá no Beira-Rio, quanto fora dos domínios gaúchos. Legal. Eu queria agora fazer uma pergunta para ambos, mas começando com o Renato, que obviamente a consequência dessa saída do Kudê foi a escolha por um novo treinador. E aí o Internacional inova, ironicamente falando, e decide contratar o Abel Braga. Já um técnico, né, muito experiente, foi campeão mundial com o Internacional, mas eu queria perguntar para vocês, e começando pelo Renato, o que você achou dessa contratação do Abel Braga já oficializada, se foi bom ou ruim, e quem você sugeriria no lugar do Abel Braga se você achar que não é a melhor opção para o Internacional? Então, Rafa, dá para entender, né, a posição, primeiro, da diretoria do Inter, pela excelente relação que tem com o técnico Abel Braga. O Abelão, como você já mencionou, tem história no clube, foi campeão da Libertadores também, né, pelo Inter, frente do Inter. Então, além do título mundial, então eu acho que realmente ele tem um peso aí na história do clube, comandando. E ele assinou um contrato até o fim do Campeonato Brasileiro, justamente até pelo fato de ter essa eleição no clube. Então, acho que também é uma coisa que dá para entender, né? O que só eu fico um pouco questionando é aquilo que a gente já fala aqui há algum tempo. Os clubes brasileiros, eles contratam técnicos de uma forma assim, sem qualquer critério, né? Hoje o Kudê, o Inter jogava de uma forma, o Abelão tem outra forma de jogar, no meu modo de ver, bem diferente. Então, realmente, assim, vai ser uma mudança brusca de uma hora para outra. E como a gente já falou, o elenco está reduzido, jogadores machucados. Sinceramente, eu acredito que o Inter, posso aqui queimar minha língua, mas eu acho que o Inter vai perder um pouco o fôlego aí no retorno do campeonato. E no mata-mata é mata-mata, né? Ele pode fazer um jogo bom, conseguir garantir um resultado aí no primeiro jogo e depois administrar um segundo. Mas eu acho que realmente a perda para o Inter é muito grande com a saída do técnico argentino. Tem algum nome em vista que você acharia legal de Olha, abordar? um nome que tem me surpreendido aí durante o campeonato, apesar da equipa, né, bem limitada, apesar de ter sido campeã da Copa do Nordeste, é o Guto Ferreira, que eu acho que é um treinador que tem feito um bom papel, mas não é desse primeiro nível, né? Assim, hoje nós temos aí muitos questionamentos com essa nova geração. De repente, poderia tentar o Thiago Nunes, que está desempregado, que, né, a gente não pode deixar de desmerecer. Ano passado foi eleito o treinador revelação do campeonato. Era o nome que eu sugeriria, inclusive. Então, eu acho que, assim, né, falando em outro nível, porque eu acho que, né, como eu falei, o Guto Ferreira está um nível, acho que dá para dizer de nível, mas enfim, né, na categoria aí de técnicos aí de elite, de treinadores, tal como o pessoal costuma, né, nomear ou classificar, enfim. Então, eu acho que poderia ser outro nome. De repente, o Lisca também, que vem realizando um bom trabalho na frente do América Mineiro. Enfim, mas o grande problema hoje que a gente vê e já comentou aqui também, né, é justamente essa falta de opções no mercado para não ficar sempre nos mesmos técnicos. É por isso que eu acho que muitas equipas têm procurado buscar alternativas no exterior, né? O Botafogo fechou recentemente com o argentino, né, se eu não me engano, que me fugiu agora o nome dele, Vou mas encontrar aqui. e então assim dá para entender justamente por que sempre que ocorre uma demissão de técnicos aqui no Brasil, principalmente brasileiros, começam a se especular nomes estrangeiros. E, Marcial, o seu parecer aí sobre a contratação do Abel e se você tem algum outro nome diferente. Pois é, eu acredito que
foi uma contratação mais sentimental do que qualquer outra coisa, né? Pelo histórico que ele tinha. Fala, Renato. Esqueceram do Joel Santana. É. Papai Joel. Papai Joel. Então foi uma contratação sentimental, né? Pelo histórico dele com o Inter, por ter ganho um campeonato mundial, por ter sido campeão da Libertadores, mais ou menos um processo semelhante ao que aconteceu com o Palmeiras quando trouxe o Luxemburgo no final do ano passado, né? Então traz o treinador não pela característica de jogo ou porque gosta do estilo dele jogar, mas sim pelo histórico que ele tem com o clube, né? O que E agora, no meio do campeonato, é mais difícil contratar um estrangeiro também, né? A adaptação é mais difícil, né? Sim, sim. Sem contar o calendário maluco, né? Porque não tem É. tempo para treinar também, que é outro agravante. Claro, claro. Então é todo um cenário complicado, né, de você correr atrás de um técnico. A gente teve recentemente o próprio Palmeiras que ficou 14, 15 dias aí em busca, né, de um nome e trouxe um treinador de fora que ele hoje mora no CT do Palmeiras, né? Uma coisa inovadora aí no cenário, né? Enfim. Mas o Abel Braga ele vem então com essa coisa mais sentimental com relação ao Inter. Vai dar certo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Dos treinadores da nova geração, além dos nomes aí que vocês citaram, eu colocaria nesse bolo aí o Jair Ventura, porque o Jair Ventura é um cara que no passado não deu muito certo na maioria dos clubes. Ele tirou um ano sabático, um ano para estudar, um ano onde ele não treinou nenhuma equipe, e, e agora ele voltou, pegou o Sport na zona de rebaixamento, e hoje ele já está na primeira página de classificação, brigando aí por vaga em Sul-Americana. E é um cara que se reinventou, vamos dizer assim. Então, dessa nova geração, eu colocaria esses caras: Jair Ventura, Thiago Nunes, o Rogério Ceni, que a gente vai falar dele à parte, e o Guto Ferreira. São os 4 nomes hoje que eu vejo no Brasil como um pouco diferentes do que está aí, né? O Abel Braga, ok, um excelente treinador, mas eu acho que o tempo dele passou. Então, Abel Braga, Luxemburgo, o Filipão, embora o Filipão está fazendo um excelente trabalho no Cruzeiro, mas é Série B, então não vale, né? Essa análise para o Filipão não vale. Mas são treinadores... Eu acho que o Filipão nem aceitaria, né, Marcelo? Também pela ligação que tem com o Grêmio, assim como também não acredito que ele também aceitaria, de repente, treinar o Corinthians ou o próprio São Paulo, não sei. Mais complicado. Também acredito que não, né? Mas E são olha só, treinadores que ficaram no passado, né? Hoje não dá mais para a gente. O mundo tem que caminhar. Bem, e falando em caminhar, em novembro nós tivemos muitas mudanças, né? Ó, o Marcelo Cabo foi anunciado pelo Atlético Goianiense depois que o Mancini saiu e foi para o Corinthians. O Coritiba demitiu o Jorginho e contratou o Rodrigo Santana. O Botafogo contratou o argentino Ramon Dias, que é o que a gente estava comentando agora há pouco. E o Palmeiras apresentou o Abel Ferreira. Muito bem, então essas já foram aí as mudanças só em novembro. E aí a gente vai para mais uma que... Hoje é dia 10. E hoje é dia 10 de novembro, Hoje é exatamente. dia Estamos 10. gravando no dia 10. E aí vamos para essa que também foi muito, né, falada aí nessa segunda-feira, que foi a demissão do Domenech Torrent. E eu já começo com o Renato Salgado, que disse que o Torrent não duraria até outubro, e aí ele errou por apenas 9 dias, porque no dia 9 de novembro ele foi demitido do Flamengo. E aí o Flamengo foi, em menos de 24 horas atrás de Rogério Ceni, o principal e único nome do Flamengo, e prontamente aceitou, obviamente com algumas condições, aceitou esse cargo. Então eu já queria que você, Renato, iniciasse essa já sabida, né, como você disse, demissão do Torrent. Rafa, na verdade, né, foi um palpite, claro, né? Mas baseado em quê? Baseado, primeiro, né, na chegada complicada do treinador Domenech Torrent. Ele chegou com os jogadores vindo de um título da conquista do Campeonato Carioca, um mês parado, fora de forma, muitos até sobrepeso, né, começou o campeonato defendendo o título,
pegando uma equipa que foi o Atlético Goianiense vindo da Série B, querendo mostrar, né, serviço, e foi atropelado, né? Tomou de 3-0. Durante as substituições ao longo do jogo, ficou totalmente perdido, né? E aí, baseado nisso, eu comecei a ver torcedores iniciando comparação com o Jorge Jesus, lembrando que Jorge Jesus tomou algumas goleadas até conseguir arrumar o time e receber todos os reforços, né? Lembrando a derrota contra, não sei se foi o Eu acho que foi o Bahia. Bahia, né? Que eu acho que foi 4. 4-0, se eu não me engano, na Fonte Nova, o ano passado. E então, assim, né? Falando um pouco da relação do Dominic Thuram com os jogadores, né? Me parecia já uma situação muito desgastada. Eu particularmente, eu sou sempre a favor de que os treinadores tenham pelo menos uma temporada para mostrar né, o trabalho, porque é muito difícil você não conseguir terminar um campeonato à frente, desenvolvendo suas ideias, mudar de repente todo um conceito de jogo que já existe, uma vez como eu sempre bato aqui na tecla, né, repetindo que cada hora é uma forma de jogar, então cada hora a equipe está treinando de um jeito, o formato de escalação, enfim, tudo isso para o jogador às vezes é muito difícil assimilar, ainda mais um calendário maluco que a gente tem vivido pela pandemia também, onde só joga, viaja e joga, não tem tempo, descansa, né, um pouco, não tem o menor tempo de treino. Então, acho que assim, tirando pelo fato, eu acho, do Dominic ter perdido a confiança, né, pelo que a gente tem lido e ouvido dos jogadores, e até, como a gente costuma dizer, perdeu o vestiário mesmo, acho que até o respeito dos jogadores, eu acho que não restava outra alternativa para a diretoria do Flamengo. Mas, né, muita gente tem questionado aí nos últimos 3 jogos a defesa sofrer 10 gols, mas é como ele falou, não tem tempo para treinar. E lembrando que grandes equipas aqui do próprio Campeonato Brasileiro, como o próprio Atlético Mineiro, também tem tomado, né, muitos gols. Contra o Palmeiras foi 3-0, o Atlético jogou muito mal, o Atlético ficou 4 jogos sem vencer, Sampaoli começou a sofrer críticas também. Você Então, a acha que gente essas goleadas tiveram um efeito maior? Por exemplo, o Flamengo perdeu tem de dúvida. 3-0 Não, para o Atlético Goianiense, perdeu de 5-0 para 5-0 o no Equador. Independente Del Valle, 4-0 agora recentemente para o Atlético Mineiro, o último, né? Além do Sim, 4-1 para São Paulo. exato. Então, eu acho que principalmente porque eu não acreditava ainda na demissão dele na segunda-feira. Eu acreditava ainda que ele seria o treinador contra o São Paulo, pelo menos no primeiro jogo aí das quartas de final. Da Copa Mas do e aí eu Brasil. acreditava sim que de repente São Paulo poderia ganhar novamente e aí ele ser demitido. Mas eu acho que pelo conjunto de coisas, até como as próprias entrevistas dele coletivas após as partidas, onde ele já não também admitia, ele já estava parecia sem paciência com a própria os jornalistas, né, que estavam entrevistando. Então realmente assim, o que deu a entender foi realmente que infelizmente chegou a hora dele. E quanto à contratação do Rogério Ceni, é óbvio que, né, falando de um treinador hoje do cenário nacional, eu acho que o principal nome do momento, não teria muito que ser reinventado. Eu só acho que a rapidez na contratação do Márcio Braga deve ser ressaltada aqui, que teremos eleições municipais no próximo domingo, dia 15. E o vice-presidente do Flamengo, desculpa, concorre como vereador no Rio de Janeiro. E com certeza eu acredito, pelo fato ainda, né, dele ter visto as manifestações nas redes sociais, o nome de Rogério Ceni, eu acho que por isso até ele tem agido tão rápido na proposta e na contratação do técnico que na ocasião era do Fortaleza. Com Então eu acho que certeza tudo isso foi uma campanha para o Marcos Braz bem importante, né? Já que o foco dele na candidatura para vereador aqui é baseada nos torcedores, nos adeptos flamenguistas, né? exato. Eu falei Márcio Braga? Acho que eu Isso, falei Márcio Marcos Braga. Braz. Desculpa, Marcos Braz, exatamente. Então, eu acho que, assim, né, óbvio que tudo a gente tem diversos casos aqui, o André Sanches aproveitou, né, a época que ele foi
também presidente do Corinthians na primeira passagem para sair como deputado federal. Enfim, é uma coisa muito comum, né? O próprio Atlético Mineiro, o Alexandre Calil, hoje é prefeito de Belo Horizonte. Então, mas eu acho que tudo isso foi um conjunto, porque foi uma contratação muito rápida, né? Acho que em algumas horas aí no dia de ontem, após o anúncio da demissão, foi aí costurado e confirmado a contratação do Rogério Ceni. Isso. Então, mas eu acho que é uma coisa que inclusive vai dar certo, mas vamos ouvir o Marcial aí, o que ele acha. Vamos terminar aqui do Domi, então. Eu queria ouvir a opinião do Marcial sobre o Domi, que tem 26 jogos, teve 26 jogos à frente do Flamengo, 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, aproveitamento melhor do que o do Kudê, 63,8% de aproveitamento. Não quer dizer muita coisa, né? Porque foram poucos jogos à frente. Como ponto negativo, ele tem a pior defesa, a segunda pior defesa do Brasileirão. Ao todo, foram 36 gols tomados pelo Domi no Flamengo. Ele só fica atrás do Goiás, que é o lanterna da competição. Você acha que esses números não dizem muita coisa, Marcial, para a demissão do Domi? Bom, eu sou contra a saída de técnicos sempre, né? Já falei isso e bato sempre nessa tecla. E eu acho que o Flamengo foi precipitado ao fazer isso, porque, bem ou mal, o Flamengo está brigando pelo título brasileiro, né? Mas teve uma goleada, teve várias goleadas. Tá, mas o mesmo Flamengo que foi goleado, goleou o Corinthians, o Flamengo goleou o próprio Independente Del Valle no jogo de volta, né? Tomou uma goleada e depois ganhou outra de goleada de novo. Então, o Flamengo estava num sobe e desce muito grande, mas ao longo do tempo, o número está aí, acima de 60% de aproveitamento. Então, na minha cabeça, não entra você demitir um técnico com 60% de aproveitamento. Então, precisava dar mais tempo para ele, para que ele pudesse mostrar o que ele sabe, né? Agora, existe outro lado. Dizem, os bastidores dizem que dentro do vestiário a coisa já não ia bem, que ele tinha perdido a mão com os jogadores, que os jogadores estavam, de certa forma, chateados com ele. Aí realmente fica um clima difícil, né? Mas mesmo assim, eu acho que deveria dar um pouco mais de chance para o Domi até o final da temporada, como o Renato falou, né? Que se terminasse essa temporada 2020 e ao final da temporada você faz um balanço. Olha, ganhamos isso, perdemos aquilo, fomos bem aqui, fomos mal ali, e aí você estuda o que fazer daí para frente, né? Mas é o futebol brasileiro, é aquilo. Perdeu 2, 3, tomou uma goleada, foi eliminado de algum campeonato, é demissão. É isso, e vale lembrar que ele ainda está, né, da mesma maneira que a gente falou do Internacional, ele está vivo nas 3 disputas do Brasileirão, vice-líder, ele está na disputa das quartas de final agora da Copa do Brasil contra o próprio São Paulo, que aí é um item interessante que a gente vai abordar, e na Libertadores também oitavas de final contra o Racing, ou seja, estaria vivo em todas as competições ainda. Em todas. Perfeito. E aí, eles vão pagar aí, arcar com uma multa de 2 milhões de euros para o Torran, e também com uma multa de 160 mil euros, coisa perto de R$1 milhão, para o Fortaleza, já que o Fortaleza liberou o Rogério Ceni para o Flamengo. E aí, em cima disso, Renato, eu queria a sua opinião aí sobre a contratação do Rogério Ceni em 2 situações. A primeira, o que ele pode fazer no Flamengo, e a segunda, como ficam os adeptos são paulinos. Eu estou aqui com uma camisa em homenagem ao gol de número 100 do Rogério Ceni em cima do Corinthians, assinatura aqui do Rogério Ceni, e ele não será o treinador do São Paulo nesse momento, vai ser o treinador do Flamengo. Bem frisado nesse momento. Primeiramente, eu gostaria de desejar todo o sucesso do mundo ao Rogério Ceni, ao mito tricolor. Eu acho que ele merece essa chance, essa oportunidade aí. E eu acho que, né, tem 2 caminhos aí que podem ser seguidos por ele. Um, que eu acredito, que eu acho que ele vai chegar se impondo, né? O grande questionamento que eu tenho, que eu digo justamente que vão ter esses 2 caminhos que vão, né, se dividir, que me preocupa um pouco é que ele vai lidar com alguns jogadores, digamos, marrentos, né? Eu não sei se todos os nossos E que jogaram ouvintes contra ele, né? Gabigol, Diego então, esse Ribas. é o principal nome, que inclusive eu já escutei hoje, na entrevista dele no Rio, ele dizendo que ele precisa de jogadores comprometidos e que, assim,
né, que marquem, ou seja, que não fique só esperando a bola. E aí, depois, os próprios jornalistas comentando a entrevista, dizendo que isso foi um recado direto ao próprio Gabigol. Então, assim, e o Pedro está numa fase excelente, inclusive convocado para a seleção agora para as eliminatórias. Então, vai ser interessante para ver como ele vai lidar com isso. Então, esse é um lado que eu não sei, né? A gente sabe que o Gabigol é um jogador mimado, ele é um jogador que faz biquinho quando é substituído, e ao mesmo tempo ele tem, né, o respaldo, pelo menos até hoje teve, da diretoria, principalmente do Marcos Braga, né, que é o vice-presidente de futebol. Então, e também é importante ressaltar o valor gasto, né, para a contratação do Gabigol, aí foram acho que 15, 18 milhões de euros. Então, acho que isso também é uma coisa importante, pesa, mas eu acredito sinceramente que ele vai ter sucesso, ele vai ter jogadores de muita qualidade. O elenco hoje do Flamengo, né, como já falamos aqui anteriormente, é melhor do que o do ano passado. Acho que Acho que é o melhor do Brasil, né? Não, sem dúvida, até diria até da América do Sul, porque ele tem 2 jogadores pelo menos muito bons para cada posição. Se a gente vê aí o número de jogadores convocados para seleções, né, que estão desfalcando o Flamengo, seleção chilena na lateral direita, poderia ser até mesmo, né, na lateral esquerda com o Felipe Luiz, que já passou pela seleção, tem o Gerson, que está jogando muita bola, o Arrascaeta, que joga pela seleção uruguaia, o Everton Ribeiro pela seleção brasileira, como eu disse, o Pedro. Então, são desfalques. Acho que o Flamengo hoje e o Palmeiras são os times que mais, entre aspas, né, servem jogadores às suas respectivas seleções. E inclusive, estão sofrendo pelo campeonato, pelo calendário maluco, né, que uma vez que a CBF não respeita as datas FIFA aqui no Brasil, então o campeonato continua acontecendo no meio das eliminatórias e os clubes que acabam pagando por isso. Mas voltando aí ao Rogério Ceni, eu acredito sim que ele vai realizar um bom trabalho, como eu falei. Eu acho que, além de um excelente salário, eu acho que pesou pro ex-capitão tricolor, né, o Mito, o projeto em si, a oportunidade de treinar diversos jogadores aí, que são os principais, como eu falei, jogadores do futebol brasileiro. A disputa de 3 títulos mais relevantes, né? Fortaleza ele ganhou bem, mas aqui ele tem disputa de Libertadores, de brasileiro. Ele tem a chance de ganhar o brasileiro, a Copa do Brasil, que é um título inédito para ele como jogador e, óbvio, como treinador, e de ser o 7º jogador e / treinador a conquistar a Libertadores da América, porque somente 6 jogadores e treinadores, né, ao mesmo tempo conseguiram isso no Brasil. Então, ou até na história da Libertadores, se eu não me engano. Então, eu acho que ele tem tudo para desenvolver. O único receio que eu tenho são as panelas. E se, caso ele pegue alguma panela que ele tenha que realmente afastar jogador, se a diretoria vai dar o respaldo necessário, né? Lembrando que o contrato dele é até final de 2021, quando acaba o mandato do atual presidente. Então, eu acho que, como eu falei, ele deve ter tempo para poder desenvolver o trabalho, a filosofia. O único questionamento também é quanto à parte de treinamentos, porque não tem tempo, né? O Flamengo, como a gente acabou de mencionar, participa de 3 campeonatos. Ele vai ter que ter muita conversa para posicionar jogadores, tentar sanar principalmente esses problemas defensivos dessa forma e contar também com a volta, tão sonhada volta do Rodrigo Caio, né? Que tem feito muita falta aí na zaga flamenguista. Marcial, e nesse ponto que até a diretoria flamenguista também focou, que era no sentido de arrumar a parte defensiva. O Rogério Ceni trabalhava muito essa parte defensiva no Fortaleza, né? E aí, o que você vê de diferença também, além dessa parte, para a questão do Cruzeiro? Ou seja, ele teve uma experiência bem parecida de deixar o Fortaleza no meio da temporada para ir a um outro clube, que foi o Cruzeiro. Foi mal sucedido, porque o Cruzeiro logo o demitiu, o Cruzeiro posteriormente foi rebaixado, né, para a segunda divisão, mas dessa vez é um pouco diferente, porque ele também deixa, mas ele deixa para um clube que briga por títulos e para sair da zona de rebaixamento, né? Sim, quando o Rogério Ceni foi para o Cruzeiro, ele foi para um clube grande do Brasil, né? Claro, o Fortaleza é um clube grande? É também, mas não é do mesmo patamar, não queria usar essa palavra, mas enfim. Até outro pelo patamar, orçamento, né, Marcelo? Principalmente pelo orçamento mesmo. Pelo orçamento, pelo histórico, pela característica, enfim, né? O Cruzeiro tem muito mais projeção nacional e continental do que o Fortaleza. E ele foi.
Só que quando ele chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro era uma equipe que estava esfacelada pela diretoria, tinha salário atrasado, tinha uma confusão tremenda lá, enfim. E ele foi meio que numa situação de salvador da pátria para tentar fazer com que o Cruzeiro respirasse, né? E durou lá 46 dias que ele ficou no Cruzeiro. E foi 7 jogos. Oi? 7 jogos. 7 jogos. Foi uma experiência que não deu certo e ele acabou voltando para o Fortaleza. Bom, o Rogério Ceni, ele é um cara muito profissional e a gente sabe que ele trabalha muito com isso. Então, ele não é bobo. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele aprendeu muita coisa no Cruzeiro. Essa experiência de 46 dias, né, de 7 jogos lá, apesar de ter sido muito curta, eu acho que valeu para ele, não mais como atleta, mas como profissional técnico, de entender um pouco como essas coisas funcionam e ele perceber que era hora de recuar, voltar para uma equipa como Fortaleza, onde ele era a figura principal, né? E foi amadurecendo ali, o Fortaleza foi conquistando coisas importantes no cenário do futebol brasileiro, até que chegou esse momento que, quando todo mundo esperava que ele sairia do Fortaleza no final da temporada e, eventualmente, fosse treinar o São Paulo, no meio do caminho chega um convite do Flamengo, uma dos maiores plantéis do Brasil atualmente, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, e com chances, como vocês falaram, de disputar títulos importantes ainda esse ano, ainda nessa temporada. A gente não fala mais ano, porque o ano vai até fevereiro, né? Mas ainda nessa temporada. É uma coisa que pode dar muito certo, como pode dar muito errado. O Rogério Ceni, até por ter sido goleiro, orientação de defesa é com ele mesmo, então se ele percebe que o ponto fraco do Flamengo hoje é a defesa, mesmo sem tempo para treinar, mesmo com esse calendário de quarta, domingo, ele vai conseguir dar um jeito naquela defesa do Flamengo, né? Então o Flamengo vem forte daqui para frente para disputar. Agora, o clima no vestiário, como vai ser essa interação Rogério Ceni com essas figuras fortes, né, figuras carimbadas que a gente tem no Flamengo, isso aí só o tempo vai dizer. Então pode ser que dê muito certo, como pode ser que dê muito errado. É isso. E nós aqui no Fair Play, no Ginga Canarinha, continuaremos a analisar o que de bons resultados e de maus resultados esses novos treinadores irão gerar, tanto para Flamengo quanto para Internacional, em busca aí da competição do Brasileirão, e também falaremos aqui das competições continentais. Gostaria de lembrá-los de acompanhar os nossos artigos no fairplay.pt e também para curtir, deixar o seu comentário nesse vídeo, você que tem aí a sua inscrição na página, né, do Fair Play no Facebook, deixe o seu comentário e a gente vai sempre abordar aqui o melhor e o pior do Brasileirão com os comentários de vocês. Obrigado ao Renato Salgado, ao Marcel Cortez, continuaremos analisando aí o Brasileirão e estaremos de volta na semana que vem. Obrigado e até a próxima.